Muito bem, meus caríssimos e minhas caríssimas. Vamos iniciar então o nosso segundo bimestre, a segunda parte da nossa disciplina. E como programado, a gente vai começar a trabalhar a questão da chamada negociação, que obviamente vem a ser uma parte importante da utilização do processo de comunicação. Bom, para isso hoje eu escolhi aí alguma série de slides, não muitos, tá? Hoje a gente só vai dar o tom inicial, vamos tentar iniciar essa questão da conversação sobre aspectos da negociação. Hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos e vou mostrar para vocês um modelo simples de negociação em 4 etapas, ok? Bom, vamos lá? Eu tenho alguns slides que eu quero compartilhar com vocês. São estes aqui. Tá? Então, estão aqui. Negociação, conceitos. Basicamente, vamos tentar trabalhar, então, essa questão da negociação. Deixa eu vir para cá, isso aqui aí fica melhor, mais próximo daquilo que eu vou estar falando com vocês. Senão eu vou estar falando olhando para o lado. Muito bem, falando um pouquinho de conceitos, né? Ou seja, da questão da negociação, a gente tem uma agenda para hoje que é basicamente o que é negociação, algumas definições, tá? Vamos falar de um processo de negociação, que na realidade negociação é um processo, tá? E vamos utilizar um modelinho simples, só para a gente poder esquentar os motores, que se chama o modelo Carnegie, tá? Modelinho em 4 etapas. Vamos lá. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a negociação é algo que está intrínseco à nossa vida. A gente negocia o tempo todo, né? E profissionalmente, né, vocês estão se preparando aí para serem profissionais no futuro com bacharelado em administração. Eu acho que ter o conceito e ter a técnica da negociação é fundamental para estabelecer bem a sua profissão, tá? Então, a gente negocia o tempo todo, a gente faz para atender as nossas necessidades, desde no ambiente doméstico e, obviamente, dentro do ambiente profissional, tá? Então, são inúmeros exemplos, até escolher o cinema, escolher qual é a refeição que a gente vai fazer, escolher o carro que a gente vai comprar, né? E no processo de compra do veículo, por exemplo, existe uma questão da negociação, não somente do preço, mas eventualmente de outros aspectos relativos à própria compra. Tá? Então, a negociação está no dia a dia nosso. A gente não pode, vamos dizer assim, se retirar dela porque não tem como fazer. Tá? Então, a negociação faz parte do processo de vida nosso. E, obviamente, dentro das organizações, no momento em que você começa a estabelecer uma condição profissional, a negociação vai fazer parte do seu dia a dia. Quer queira, quer não queira, você vai acabar assumindo posições de liderança e, obviamente, você vai necessitar negociar com os seus colaboradores, seus funcionários e também com os órgãos acima dentro da organização, gerentes, diretores e assim vai, né? Para que você consiga, eventualmente, obter aquilo que você deseja, né? Seja um aumento de salário, seja uma modificação, um projeto que você quer que a empresa estabeleça, né? Então, os tipos e as possibilidades de negociação são inúmeros, ok? Bom, observe essa frase, ó, criar um processo argumentativo estruturado que tenha como objetivo o convencimento por meio da comunicação é, sem dúvida, algo muito valorizado no mundo moderno. Ou seja, você, para ser um profissional de sucesso na área de gestão, necessariamente precisa ser um bom negociador. Ok? Repetindo, você, para ser um líder, para ser um gestor, para trabalhar adequadamente e bem nessa área de gestão, você precisa ter a negociação na veia. Ok? Muito bem. Mas o que é necessariamente negociar? O que é a negociação? Tá? Então, tem alguns autores aí que trazem esse tema, buscam apresentar para a gente essa condição, mas é algo que, de uma certa forma, precisa ser, vamos dizer assim, talvez melhor apresentado. Vamos lá, vamos ver o que um autor importante traz para a gente em termos de definição.
Vou ler, tá? Sei que você sabe ler também, mas eu vou ler em conjunto para a gente poder entender legal. Ó. Negociação é o processo, olha a palavra processo, de buscar aceitação de ideias, propósitos ou interesses, buscar aceitação de ideias, propósitos ou interesses, visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas, duas, três, as partes que estão envolvidas na negociação, terminem consciente de que foram ouvidas, tiveram oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior que a soma das contribuições individuais. Ok? Presta atenção nessa definição de Junqueira aí, tá? Então, primeiro ele define que a negociação é um processo, né? Que as partes buscam o melhor resultado possível. Obviamente, vão sempre puxar para aquilo que é o objetivo delas, mas elas sabem que, eventualmente, esse objetivo individual pode estar em conflito com o objetivo individual do oponente ou daquele que está no processo de negociação. Então, é necessário buscar alguma coisa que seja é, de comum acordo, né? Ou seja, que as duas partes, ou as três partes, as partes que estão em negociação, né, determinam ou condicionam como algo possível. Para isso, é necessário argumentar, modificar a posição eventualmente, ouvir, né, entender basicamente qual é a posição do próximo, para tentar buscar uma solução que seja aderente a todas as necessidades. Claro que eventualmente pode ser que você saia da negociação sem aquilo que você gostaria, mas é importante que você chegue ao final com uma satisfação de que foi o possível aquilo que você teve condições de obter através de todo o processo, ok? Tem alguns outros autores aqui, que eu citei assim basicamente de menor tamanho. Então, negociação implica caracteristicamente uma troca de dar e receber entre o negociador e o oponente, que tentam chegar a uma solução agradável ou aceitável no ajuste de um problema ou disputa. Parecido. Negociação é um processo de comunicação com o propósito de atingir um acordo sustentável sobre diferentes ideias e necessidades. Talvez aqui a palavra sustentável seja interessante repensar. Ele está falando de sustentabilidade do acordo em si. Não adianta eu querer sair com alguma situação e que ela acabe não tendo condições de, no fechamento, se realizar. Então, é aquela história de você achar que está levando vantagem, né? Porque a outra pessoa acabou não percebendo determinados aspectos, na hora do fechamento ele vai dizer, opa, mas isso daqui a gente não viu. Quer dizer, não adianta, tem que ser sustentável toda a negociação. Aqui, Kozik coloca a negociação é uma arte de se alcançar um acordo, resolvendo as diferenças por meio do uso da criatividade. Criatividade é um aspecto interessante, importante para você encontrar soluções, muitas vezes, que são inovadoras, soluções que, às vezes, as pessoas não tinham pensado. Envolve dois lados, aqui no caso pode ser existir mais de um, mas em todo caso, tentando chegar a um acordo, uma solução que idealmente deixará ambas as partes felizes. Clássica solução ganha-ganha. Bom, essa palavra ganha-ganha é aquela solução ou aquele enfrentamento em que as duas partes acabam tendo um resultado positivo. Tá? Então, normalmente se fala aí diferentes aspectos que quando você vai fazer uma compra de um bem, por exemplo, vai comprar um carro, vamos naquele exemplo do carro. Quando você fica feliz e o vendedor fica feliz com o preço, quer dizer que vocês chegaram a um bom acordo. Tá? Então, esse é um aspecto importante. Então, a negociação, ela tenta, ou de uma certa forma, visa dar aquela sensação de conseguir o máximo possível, conseguir um bom acordo, conseguir uma boa negociação. Isso é algo, vamos dizer assim, importante ao final de todo esse processo. Ok? Vamos seguir, tá? Bom, então, a Corujinha aí está dizendo para você que a negociação é um processo. Na realidade, ela não é algo que acontece, vamos dizer assim, estanque, de uma vez só. Ela é necessariamente um processo. E se você encara essa negociação como um processo, respeitando eventualmente as diferentes etapas que o processo de negociação oferece, a chance de você ter uma negociação na qual você teve um bom acordo, ela fica maior. Então,
entender esses processos, entender essas etapas e adequadamente buscar soluções que atendam a cada uma dessas etapas é importante dentro do processo de negociação, entender essas etapas, ok? Então vamos lá. Então, ó, tem uma frase acho que é interessante, vamos lá. Sempre aborde suas negociações como um conjunto claro de estratégias que podem orientá-lo desde o planejamento até o fechamento. Conjunto claro de estratégias, né? Pensando em como você vai chegar lá e como você vai atingir aquele seu objetivo, a estratégia para isso. Desde o planejamento até o fechamento. Existem etapas e práticas que funcionam de forma consistente em qualquer negociação. Ok? Bom, aqui cabe então, talvez, falar um pouquinho dessa questão das etapas, dessas fases, né, da negociação. Então, existem diferentes modelos de negociação, tá? Diferentes pensadores ou, vamos dizer assim, ferramentas que trazem isso, tá? Então, uma das mais simples que eu vou trazer hoje para vocês é o modelo de Dale Carnegie, que ela traz em 4 etapas essa condição. Agora, existem outros modelos com mais etapas, que detalham mais, né? Essa questão de uma maneira geral. E a gente vai discutir, obviamente, futuramente, em outros encontros nossos, essa condição também de maneira consistente com outras ferramentas, tá? E, obviamente, vamos também fazer estudos de caso, análises e, eventualmente, estou pensando aqui numa atividade onde a gente vai fazer uma negociação entre 2 grupos, em que vocês vão se preparar de uma maneira geral e vão ter um tema para a gente fazer uma negociação simulada, tá? Estou bolando aqui o negócio, ainda não está fechado, beleza? Então, vamos lá ao modelo simples, ou modelo de Dale Carnegie, tá? Ele fala que existem 4 etapas. A primeira etapa é a etapa da preparação, a segunda é a abertura e troca de informações, a própria negociação, ou também chamado de barganha, e a finalização ou encerramento, ok? Então vamos lá, vamos começar com a preparação, tá? A preparação é um aspecto extremamente importante, tá? Então, muitas vezes ela é relegada a segundo plano e muitas vezes a gente acaba tendo um insucesso numa negociação porque a gente não se prepara antes, não se prepara para aquilo. Então a gente vai na empolgação e eventualmente a hora que você está entrando na negociação você vê que faltam talvez informações para você que você poderia ter antecipado essa situação, antecipado essa condição para poder negociar adequadamente, tá? Então, quando você vai chegar para comprar um veículo, um carro qualquer na concessionária, vamos supor isso, tá? E você já de antemão tem noções relativas a custo de manutenção daquele veículo, a valores dos veículos que são eventualmente concorrentes. Você tem uma boa noção, né, de como é que essa condição está dentro da sua... Né, como é que aquele veículo, em termos de pacote de valor, existe, você tem já uma boa vantagem sobre o ponto de vista de informação. Então, só que isso você tem que buscar antes. Você não vai chegar lá e vai querer ficar no Google lá procurando custo de manutenção, procurando qual é o valor. Ou seja, você se prepara antes para essa condição. Então, a preparação é extremamente importante. Veja essa frase aqui de Abraham Lincoln. Ó, se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 afiando o meu machado. Claro que é uma figura de retórica, né? Talvez seja um exagero aí, mas de uma maneira geral, dá claramente a condição de que a preparação, né, o afiar o machado ali é fundamental para que eu tenha sucesso na execução da minha atividade. Então, preparar é fundamental. O que mais que nós temos? Então, vamos ver as etapas, tá? Nós temos uma etapa aqui que se chama etapa de preparação. Então, a preparação é fundamental para o sucesso do processo de negociação. Estar bem preparado gera confiança, dá uma vantagem ao negociador. A preparação envolve as seguintes atividades, vamos falar nelas. Então, só uma palavra importante aqui. A preparação gera confiança. Confiança quer dizer que no momento em que você está se apresentando, você tem uma outra postura em termos de colocação no processo de negociação, diferentemente daquela postura tímida,
né, que envolve eventualmente falta de informação. Não sei nada sobre o assunto. Eu entrei numa negociação que, de uma certa forma, não estava preparado para ela. Então, a confiança ela é importante, porque no momento em que você vai efetuar a abertura e a colocação das suas posições, né, a outra parte ou as outras partes, eventualmente, ao sentirem essa sua confiança, vão abordar a maneira como elas vão apresentar para você as possíveis soluções, podem eventualmente ser modificadas, podem dar mais valor à sua condição. Então, essa preparação é fundamental. Então, vamos lá, ó. Coleta de informações, como é que se prepara? Primeiro, aprender o máximo possível sobre o problema em si, aquilo que eu falei, de conhecer eventualmente as dificuldades ou as condições do problema em si, né? Quais são as informações que são necessárias que o outro teria que ter para negociar contigo? Você tem que ter uma noção clara do que ele vai precisar saber, tá? E você já se prepara antecipadamente. Certo? Compreender claramente as questões envolvidas também é necessário, ou seja, o que envolve? Né? Envolve uma troca de informações, o que é necessário você precisar obter para trabalhar essa questão de maneira mais profunda. Existem até ferramentas que detalhem exatamente, olha, busca isso, ou aquilo, aquele outro, busca informações de colegas, trabalha com... Depende, obviamente, do tipo de negociação que você vai estar enfrentando, né, para detalhar eventualmente situações ou condições mais interessantes. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava negociando com uma empresa de energia, não era energia, era na área de defesa, na instalação de um sistema de radar. A gente passou praticamente 2 dias anteriores reunidos só pensando nas possíveis implicações e nas necessárias informações que a gente deveria ter e discutindo etapa a etapa, né, cada um dos aspectos que eventualmente a gente precisaria ter para eventualmente trabalhar nessa negociação que a gente ia fazer, que era um fechamento de um serviço de manutenção em equipamentos de radar. Então, foi um negócio bem interessante. Eu me recordo bem que nós passamos muito tempo discutindo isso, discutindo item a item, né? Até aspectos posteriores que a gente vai ver aqui, foram discutidos nessas reuniões de 2 dias aí que a gente teve antecipada a negociação. Então, coletar informações. Segunda, avaliação de alavancagem. O que é alavancagem? Basicamente, quando você fala de alavancagem, seria tipo as vantagens ou as posições que cada um tem, né? Do tipo, olha, eu tenho uma condição aqui, um poder econômico, eventualmente, que poderia me dar uma certa alavancagem. Ou não tenho esse poder econômico, então eu preciso entender essa condição, né? Avaliar adequadamente, para que isso me permita identificar qual é a minha posição, qual é a minha, vamos dizer assim, meu grau de barganha, meu poder de barganha. Então, o poder de barganha, talvez essa seja a palavra que eu estava procurando, o poder de barganha seria essa chamada alavancagem. Qual é o meu grau, meu poder em relação a isso? Porque se por acaso eu for tentar vender, vamos supor que eu sou um vendedor, um equipamento para uma empresa, certo? E eu sou o único fornecedor desse equipamento, como se eu fosse um monopolista, por exemplo, então eu tenho um grande poder de barganha. Por quê? Porque eu sou o único. Não tem como um outro concorrente vir e substituir aquele produto. Agora, se eu estou num produto que praticamente tem inúmeros concorrentes que fornecem exatamente o mesmo produto, tá? Então, o meu poder de barganha é muito baixo em relação a isso. Perceberam essa diferença? Obviamente que existem inúmeros outros exemplos. Aí estou falando de poder de barganha econômico numa estrutura de mercado, tá? Mas existem outros aspectos aí também que podem ser levados em consideração. Bom, falamos de alavancagem, vamos falar um pouquinho de as pessoas, entender as pessoas. Esse é um aspecto importante também. Se possível, né, dependendo do tipo de negociação que você está entrando, entender quem são aquelas pessoas que estão ali e vão negociar, né, como é que elas tratam, como é que elas agem, eventualmente investigando através de colegas, amigos, alguém que conheça,
né? Para tentar identificar qual é o tipo de negociador que aquela pessoa é, né? Que tipo de condições, qual é, vamos dizer assim, qual é a posição que ela ocupa, né? Qual é o grau de, vamos dizer, qual é o poder que ela tem de decisão, ou seja, tudo que de uma maneira geral você consiga antecipar relativo a essa pessoa, né, é extremamente importante. Veja ali, ó, é importante conhecer as pessoas com quem a negociação deve ocorrer, a compreensão dos seus objetivos, o que ele vai querer, quais são os seus papéis, se ele é um papel decisório ou não, as questões suscetíveis de serem levantadas por elas, ou seja, o que ela normalmente vai buscar, o que ela busca normalmente, facilitará um melhor tratamento da situação durante o processo da negociação. Entender. Muitas vezes a gente vai acabar entrando numa negociação sem conhecer exatamente aquela pessoa e vai acabar no processo entendendo isso. Mas se a gente tiver condições de antecipadamente buscar isso, a gente tem uma grande vantagem nesse processo de negociação. Eu me recordo, voltando àquela situação do sistema de radar, que a gente discutiu pessoa a pessoa que estaria naquela reunião, né, trazendo, buscando informação, eram, sei lá, 4 ou 5 pessoas. Eu me recordo que um a um a gente discutiu qual seria o papel, qual é o conhecimento, o que cada um tem, qual é o poder decisório que cada um tinha. Foi algo até bastante exaustivo e interessante que a gente levantou. Bom, mais um passo na preparação, conhecer os seus objetivos. O que você quer, na realidade? Entender isso. Veja que a gente está na etapa de preparação, a gente não está na mesa de negociação, não falamos com ninguém ainda. Estamos se preparando. Agora, eu preciso saber o que eu quero. Qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Eu quero realmente comprar esse veículo, né? Talvez queira, mas queira comprar por um preço tal. Então, o meu objetivo é esse veículo com esses opcionais que eu quero e nessa faixa de preço. Se eu conseguir chegar nisso, né, aí sim seria algo interessante. Ah, existem outras coisas que me interessam? Sim, me interessa esse opcional aqui, talvez, né, não é uma exigência, mas seria legal se eu tivesse, e coisas nesse sentido. Ou seja, entender a sua condição também. Qual é o seu objetivo? Tá? Então, de uma maneira geral, entender isso é extremamente importante. Você se conhecer, conhecer aquilo que você realmente precisa. Então, é preciso decidir antecipadamente quanto você está disposto a conceder também. Outro aspecto que eu não comentei, a questão do o que você pode ceder. Tá? Então, o quanto você consegue ceder para atender a esse objetivo, para conseguir adquirir aquele veículo, até quanto você consegue ir, por exemplo, no preço. O que você pode deixar de receber, por exemplo, numa situação qualquer. Então, esses opcionais, essa lista de opcionais aqui, por exemplo, esses e esse item, você poderia abrir mão para poder fechar o negócio? Entender essas questões, tá? Entender essa situação, do quanto você estaria disposto a abrir mão para poder atender a essa questão. Então, de uma certa forma, se você conseguir entender essa questão e trabalhar os seus argumentos e justificativas antecipadamente, é importante, para você não ter que ficar pensando na hora, justificar não, porque isso, porque aquilo. Ou seja, você precisa necessariamente justificar adequadamente a sua posição. Olha, isso aqui eu não abro mão por causa disso, 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 disso. Esse daqui talvez seja interessante, mas, né, por exemplo, é extremamente importante que o veículo tenha ar-condicionado. Para mim, fora de questão se não estiver. Então, veja, estou imaginando situações em que você vai ter que elencar itens dentro do processo de negociação que são, vamos dizer assim, que você não pode mexer e os itens que eventualmente estariam até sujeitos a um determinado tipo de flexibilidade. Tá? Então, entender isso é extremamente importante. Bom, mais um. 6, pulou um 5? Pulou 5, acho. Vamos lá. Tipo de negociação, né? Se a gente entender basicamente como é que a negociação vai ocorrer, que tipo de negociação vai acontecer, né? Se ela vai ser extremamente competitiva, né? Ou se vai ser cooperativa. Por exemplo, num processo de compra e venda de veículo, ela é necessariamente cooperativa. Por quê? Porque o vendedor está ali, está tentando, obviamente, buscar o melhor preço, tá? Na venda, mas o teu objetivo também é aquela compra.
percebe? Então, os dois estão interessados na mesma coisa. Ele em vender e você em comprar. Na verdade, o objetivo é que você saia dali com o veículo, ou figurativamente. Tá? Claro que existem alguns aspectos ali de negociação, principalmente em relação a preço, eventualmente algum tipo de pacote que exista dentro daquilo ali, mas ela é necessariamente cooperativa. Agora, numa negociação de sindicato e empresa, por exemplo, onde você tem de um lado a empresa, né, tentando apresentar um determinado valor de reajuste de salário, por exemplo, e os funcionários de um lado, representados pelo sindicato, argumentando no sentido de buscar o maior possível. Né? Então, a relação ali é necessariamente competitiva. Não sei se você percebe a diferença das duas. Tá? Então, de uma maneira geral, entender como é que competição, como é que a negociação ocorre é fundamental para tentar entender como é que as forças vão acontecer, de modo que você possa se preparar antecipadamente. Tá? Saber que, obviamente, vai ser cara a cara ou não, ou seja, se a gente vai fazer isso frente a frente, ou se eventualmente vai ser uma negociação por mensagens ou por algum outro tipo de aplicativo, que agora está na moda, né? Ou se vai ter algum mediador, ou não vai ter. Né? Quando você tem situações desse tipo, por exemplo, guarda de menores, né? Então, a mãe e o pai na negociação para tentar buscar o máximo em termos de são separados, por exemplo, do casamento, e têm um filho, estão negociando, né, a guarda desse filho. Óbvio que é um processo relativamente delicado, mas é competitivo e, eventualmente, existe um mediador, que no caso é o juiz, ou eventualmente alguma outra entidade que esteja fazendo esse papel. Então, né, esse papel, a figura do mediador pode interferir, ou entender como é que ele age, essa maneira pode tentar buscar essa condição, ok? Então, também entender essa figura é extremamente importante. Vamos para frente, rapport. Rapport é o seguinte, é uma palavra que o pessoal gosta de usar, é quando você estabelece, vamos dizer assim, uma química, com aquele que está do outro lado. Quando você está, por exemplo, estabelecendo uma empatia, né? Você entende o lado do outro e tenta, através desse entendimento, identificar para que ele saiba que você se importa com ele. Não sei se estou sendo claro. A questão da empatia envolve relação entre pessoas. No momento em que você consegue estabelecer um bom rapport, né? Entrar num processo de empatia adequado junto com aquele que está negociando contigo, né? Existem técnicas e mais técnicas para isso, principalmente ligadas aí à neurolinguística também. Então, esse é um aspecto interessante e talvez valha a pena você estudar um pouquinho. O rapport é algo que, no momento em que você está se estabelecendo relacionamentos, é um negócio legal, porque através de diferentes técnicas, técnicas de olhar, técnicas de mimetização, né, de simetria. Então, tem algumas coisas bem interessantes aí que podem eventualmente auxiliar num processo de negociação, de modo que você consiga estabelecer, vamos dizer assim, um contato maior com aquele que está negociando. Tá? Então, esse é um aspecto interessante, né? E trazer mais cooperação. Às vezes, essa questão, vamos dizer assim, no momento em que você consegue estabelecer essa conexão, essa empatia de ambos os lados, você acaba gerando mais cooperação e entendimento do outro lado. Então, é um negócio legal de fazer. O que mais? Agora, a segunda parte. Falamos da preparação, né? Que é algo importante a ser estabelecido. Se bem que essa última parte, o rapport, acaba acontecendo mais na abertura, no entendimento. Senão, não tem como você se preparar com rapport antes de você estabelecer. Tá? A não ser com a preparação e entendimento de quem vão ser aquelas pessoas, de modo que você consiga se preparar para estabelecer um bom rapport na hora de estar frente a frente. Tá? Então, abertura e troca de informações é quando começa a coisa, começa a brincadeira. Tá? Então, basicamente, aqui os dois lados ficam cara a cara. Cada parte tenta causar uma impressão no outro e influenciar seu pensamento na primeira oportunidade. Não influencia, influenciar. Psicologicamente, essa fase é importante porque define o tom da negociação em grande medida. Aqui você começa a estabelecer a sua condição.
começa a mostrar ao outro aquilo que você quer, começa a mostrar ao outro qual é como se você fez ou não fez a sua lição de casa, a sua preparação, né? Se você veio fracamente preparado, né? Você já vai demonstrar aí que realmente o outro tem um poder de alavancagem superior ao seu, porque a quantidade de informação eventualmente que o outro levantou pode ser muito grande. Então é algo importante quando você tem que buscar, quando começa, para você estabelecer esse aspecto. Então, observe que é um momento importante da negociação, a abertura, né? Cada um fala, cada um apresenta essas condições, os seus termos, as suas condições, que é eventualmente importante. Então, envolve as partes negociadoras apresentando o seu caso para o outro. Quando essa rodada de negociação iniciar, extraia da outra parte os principais problemas pelas quais ela passa. Então, se você não sabe ainda ou não tem essa noção, precisa entender o que o outro quer, para que você possa argumentar de forma mais assertiva sobre os benefícios que o seu objetivo pode trazer para o outro. Tá? Então, entender com base nessa questão, fazendo perguntas, né, buscando informações, vai acabar dando a você uma chave para eventualmente pressionar ou não. Aonde buscar, que lado ou que linha você vai seguir eventualmente no processo de negociação. Tá? Então, é importante trabalhar essa questão também. Bom, e aí a própria negociação começa, tá? A barganha, a busca, tá? Então, depois que cada um apresentou seu caso, né, a gente vai começar a discutir essa questão essencialmente, tá? A fase da barganha envolve aproximar-se do objetivo, ou seja, o que você quer? Eu quero isso. Eu quero um aumento de salário, eu quero comprar esse veículo, eu quero assistir o Homem-Aranha em vez de assistir uma comédia romântica. Sei lá, né? Bobagens assim que eu inventei agora, ou seja, eu quero um filme de ação ao invés de uma comédia romântica. Então, eu estou negociando ali com a esposa, a namorada, mulher, né, em relação a isso. Então, veja que essa barganha começou, ou seja, envolve aproximar-se do objetivo que você pretendia alcançar quando iniciou a negociação. Nessa fase, a estratégia básica é convencer o outro da adequação de suas demandas e persuadir a outra parte a ceder a essas demandas. Então, o que eu quero? Eu quero, obviamente, atingir o meu objetivo. Para atingir esse meu objetivo, que seja, por exemplo, comprar um veículo a um preço relativamente tal, tá? Eu tenho que buscar essa persuasão, tentar trabalhar essa questão, mostrar, argumentar, apresentar, eventualmente, outras informações que talvez não estejam sendo consideradas pela outra parte. Tá? Então, mostrar que você fez a lição de casa. Tá? Então, é preciso ser lógico na abordagem. Também não dá para pedir coisas fora da casinha. Tá? Ah, não, eu quero comprar esse carro completo assim, 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 assim e pagar 30 mil. Não dá. O carro custa 80, você quer pagar 30. Também não dá. Tá? Então, é preciso ser lógico na abordagem de uma pessoa e estruturar argumentos claramente planejados. Então, você se planeja, estabelece, trabalha, né? Criando uma estratégia para que ele entenda que a solução que você tem é a mais apropriada. Claro que aí vai na tua técnica e como você se preparou em relação a isso, para que você consiga atingir esse objetivo. Tá? E chegar, obviamente, no chamado fechamento. Né? A conclusão e na interpretação de que você realmente fecharam aquele negócio. Tá? Então, essa é a quarta e última fase do processo de negociação. Após usar todas as suas técnicas de negociação, argumentação, outra parte topou fechar o negócio. Então, vamos fechar, vamos contratar. Né? Eu vou contratar você para dar manutenção no sistema de radar. Eu vou comprar esse veículo, concordo com essa faixa de preço, coisa nesse sentido. Envolve também, obviamente, a vedação do acordo, né, o fechamento do acordo, e ambas as partes formalizam um contrato por escrito ou carta de intenções, eventualmente depende, obviamente, do tipo de negociação que você vai fazer. Né? Se você vai fazer uma carta de intenção, né? Se for um vendedor, tira o talão de pedido, vamos fazer o pedido aqui, assina aqui. Tá? Revisar a negociação é tão importante quanto o próprio processo de negociação e para o processo de negociações futuras. Ou seja, precisa revisar, olha, vamos fazer isso, sim, 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 assim. Todos os itens cobertos, atendidos, de modo que a outra pessoa se sinta confortável na assinatura, se sinta tranquila e você também em relação a isso. Tá? Então, obviamente que é um processo de fechamento importante. Como último aspecto, eu não quero me demorar muito nesse primeiro pega aqui sobre a parte de negociação, tem uma frase importante ali, ó,
Embora muitas negociações sejam simples, algumas estarão entre os desafios mais difíceis que você enfrentará. Nesses casos, seu sucesso dependerá do planejamento e preparação contínua. Tá? Então, não é, né, obviamente, com um processo simples, uma condição, um treinamento simples, que você vai ser um ótimo negociador. Necessita, obviamente, preparação, experiência, né, de modo que você consiga, aos poucos, ter uma capacidade e uma condição adequada. Bom, era isso que eu queria comentar com vocês. Verifiquem lá no fórum que existe uma atividade para vocês, e a atividade, obviamente, sempre vale nota aí a partir do meio do primeiro bimestre, já valia, e agora continua valendo essa mesma condição, ok? Participe lá, obrigado por ter assistido o vídeo, um abraço.